Jesus, o amigo maior. Abra sua Bíblia aí. João capítulo 15, é a leitura que a gente fez mais cedo. A partir do versículo de número 12, até porque o tema dessa mensagem de hoje, dessa cantata é Jesus, o amigo maior. Jesus, o amigo maior. João capítulo 15, a partir do versículo de número 12. João 15, 12. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, nos ajudado. E agora, Senhor, através da Tua palavra, eu quero te pedir que o Senhor continue a comunicar a Tua verdade aos nossos corações. Que, Senhor, ao pronunciar a Tua palavra, ela encontre, Senhor, espaço no coração desses ouvintes que estão aqui, de todos nós de uma maneira geral, aqueles que nos ouvem através da internet, aqueles que estão presentes aqui neste lugar, para que nós possamos entender que o Senhor é o nosso amigo maior. É isso que nós pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos queridos, hoje o tema do nosso musical, que ficou bem claro na última música, é Jesus, nosso amigo maior. Jesus é o nosso amigo maior. Mas o que de fato é um amigo, gente? O que é um amigo? Um amigo é o quê? Aí, sabe que a gente tem uma ferramenta que diz o significado das coisas. Qual é o nome dessa ferramenta, gente? Alguns falam dicionário, eu chamo Google, né? O Google, você coloca qualquer informação lá, você tem. E segundo o Google diz que amigo vem do vocábulo latino amicus, que tem a raiz da palavra amicus, que está no verbo amar, gostar. Amigo é gostar, amigo é amar. Só que essa definição ficou vaga, né, gente? Ficou muito abrangente, gostar, amar. A gente sabe o que é, mas o que é de fato ser um amigo? E aí eu pensei nos filmes, aí eu pensei nas séries. Quem é aqui que não gosta de ver filme? Tem alguém aqui que não gosta de ver filme? Todos nós gostamos, né? A gente fica preso na série. Eu não conheço um ser humano que se preze nessa humanidade que não gosta de ver televisão. Verdade é essa. E aí eu pensei em alguns filmes, alguns exemplos. Eu queria trazer o primeiro. O primeiro exemplo é um desenho. Dá para botar aí, gente? Vocês conhecem esse desenho aí? Quem é que não conhece esse desenho, né? Quem é que nunca viu esse desenho, né? O desenho de Toy Story. Essa história, ela se passa num mundo onde os brinquedos têm vida e fingem ser inanimados quando os humanos estão por perto. Com o enredo centrado na relação entre Woody. Quem é Woody aí, gente? É o cowboy, tá vendo? Vocês conhecem. Que no original é a voz do Tom Hanks. E também um boneco espacial chamado Buzz Lightyear, que na voz é o Tim Allen, que era um boneco moderno. A história vocês conhecem, mas, de fato, nessa história se desenvolve uma grande amizade, e essa amizade é uma amizade de cumplicidade. Se você vê, por exemplo, o último filme, que não tem como você não chorar no último filme, né, você vai perceber que o boneco Woody, embora estando bem, ele vai lá resgatar o Buzz. Ou é o contrário, se eu não me engano. Mas um faz pelo outro. Um vai lá e se sacrifica pelo outro. Um vai lá e ajuda o outro. Mas no início eles tinham uma rixazinha. Isso é um exemplo bem
clássico para a gente entender a amizade, né? Mesmo com as diferenças. O outro exemplo é um exemplo já mais adulto, né? Tem aí, vou pedir para o pessoal colocar, não sei se vocês já viram esse filme. Vocês já viram esse filme? Os Intocáveis, né? Esta é uma improvável história de amizade e é uma das mais emocionantes, né? Philip é um homem rico, na cadeira de roda, e ele contrata um jovem problemático, que é o Dries, né, é o nome? E como seu assistente. E ali se desenvolve uma grande amizade, uma amizade onde um vai contribuindo com o outro, onde um vai ajudando o outro a crescer. O que esses filmes têm em comum para a gente exemplificar? O que prova uma amizade não é você falar que é amigo. O que prova uma amizade é o que realmente você faz para que a pessoa diga que é seu amigo. Amigo não é aquele que fala lá no Facebook, que você aceita, meu amigo. Não, amigo de verdade prova que é amigo. E a gente vê a história dos filmes, a gente vê na vida real. Apesar da gente ter citado alguns exemplos fictícios, existe um exemplo maior, e um exemplo real. É o exemplo de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse que nos ama, esse que me ama, que te ama. O que a gente celebra hoje, que foi no dia 25, é justamente uma prova da amizade para comigo e para com você. Na quarta-feira passada, né, nós tivemos a cantata de Natal aqui dos irmãos da Vila Aliança. O pastor Rafael falou uma coisa interessante. Ele citou na pregação dele que como Jesus, sendo Deus, tendo um trono, ele abdica desse trono para vir à terra, para ser mortal como eu e você. Ele não foi pecador, mas esteve aqui com os pecadores. Aonde um rei, em toda a sua soberania, faria isso? É uma prova de amizade. É uma prova de que existe um amigo maior. E no texto que a gente leu, acabou de ler, vai falar mais sobre isso, sobre as provas que Jesus Cristo nos dá, onde dizem que Ele é o nosso amigo maior. Até aqui estamos pegando, gente? Estão comigo? Vamos lá. Primeira prova de que Jesus Cristo é o nosso amigo maior. Está lá no versículo 13. Ele ter dado a vida por cada um de nós. Versículo 13 fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Deixa eu te situar nesse texto. Esse contexto é o seguinte: Jesus está tendo uma conversa franca com os seus discípulos. Ele está falando sobre a sua morte vicária na cruz. Ele está explicando ali, de forma bem clara, sem parábola nenhuma, o que viria a acontecer com ele dali para frente. Então ele está chegando e está conversando, ele está falando: olha, eu vou morrer na cruz, vai acontecer, eu tenho algo preparado para vocês, Deus tem morada para vocês. E aí você vai ver do capítulo 14 para frente, essa conversa franca que Jesus tem com os seus discípulos. E nessa conversa franca, em um momento, ele começa a falar dos seus discípulos, não mais como servos, mas sim como seus amigos. E aí no versículo que a gente acabou de ler, ele fala isso: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Meus irmãos, a maior prova de amor e amizade que Jesus tem para cada um de nós é Ele ter se sacrificado por nós naquela cruz. A maior prova é Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Amizade, irmãos, é sacrifício. Amigo que é amigo se sacrifica pelo outro, não é? Quantas vezes a gente não tem aquele amigo que abre mão do seu próprio bem-estar pelo nosso bem-estar? Eu tenho um amigo lá no trabalho, o nome dele é Lourenço. Eu chamo ele de Lourencinho, né? Lourencinho é um rapaz bem mais alto que eu, né? Forma carinhosa de chamar. E vocês sabem que eu trabalho num regime de 24 horas. E à noite a gente tem aquela coisa de você dividir para dormir um pouco e o outro ficar lá de vigia, entre aspas. E o Lourencinho é um cara que é tão amigo
que às vezes se sacrifica, porque ele chega e fala para mim assim, tu está cansado, cara, vai lá descansar. Vai lá descansar. Não, cara, tu não descansou ainda, não, vai lá, deixa que eu fico aqui. Ele se sacrifica. Tem dias que a gente chega, que a gente está doente, né? Às vezes a gente está mal. E ele fala assim, vai lá, pode ficar aí a noite toda, que eu fico para você. Amigo se sacrifica. Jesus Cristo é o nosso amigo. Ele deu a vida por cada um de nós, para que nós tivéssemos uma nova oportunidade de viver. Você já parou para pensar nisso? Jesus Cristo deu a vida por você, para que você tivesse uma nova oportunidade de viver. Receba isso em nome de Jesus. Porque a vida de Jesus foi dada a você, porque ele é tão teu amigo, que ele falou, vou morrer em favor dele. E é tão teu amigo, que ele morreu, mesmo quando nós ainda éramos fracos e pecadores. É isso que fala lá no texto, que eu gosto muito, de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo de número 6, que diz assim, de fato, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez, há alguém que tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos o quê, irmãos? Pecadores. Jesus Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Olha o processo, como é que funciona. Não fui eu que cheguei e falei, está vendo aqui, Jesus? Eu sou bonzinho, eu faço bem, eu tenho boas obras, o Senhor vai morrer por mim? Não. Ele olhou para a gente, olhou para você, todo sujo de lama, de pecado, e falou assim, eu vou morrer por ele, eu vou morrer por ela, eu vou me sacrificar por ele, eu vou me sacrificar por ela. Tem prova maior de amizade do que essa, irmãos? Existe? Não existe prova maior. Então isso aqui a gente já podia fechar a Bíblia e ir embora. Mas não vamos embora não, que tem mais música ainda para a gente cantar. Mas tem mais coisas que eu queria conversar com vocês. A segunda prova da amizade de Jesus, eu queria pedir que algum irmão, em nome de Jesus, pegasse um copinho d'água para mim. É que o pessoal deve estar lá organizando a nossa ceia. Esqueceram da água do pastor. O pastor está aqui, ó, que nem um... já sem voz. Segunda prova, que Jesus é o nosso amigo maior, é porque ele nos faz conhecer tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Essa é a segunda prova, irmãos, da amizade de Deus. Ele nos faz conhecer tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, desde o início de todas as coisas, desde onde o homem é homem, o homem busca a transcendência espiritual. Desde o início de tudo, ele busca aquele contato com uma divindade. Você vai ver que, seja qual for ela, as pessoas usam métodos e métodos para ter um contato com a divindade. Qualquer que seja ela, seja uma verdadeira, como o nosso Deus, ou falsos. E por conta disso, pessoas fazem atrocidades. Existem registros no Antigo Testamento, por exemplo, 2 Reis, capítulo 21, versículo 6, você vai ver que o rei Manassés era filho de Ezequias. O que ele faz para ter a bondade dos deuses que ele estava cultuando, que não era o Deus verdadeiro? Ele queima o próprio filho como sacrifício. Ele pratica feitiçaria, adivinhação, consulta médiuns. Isso está lá em 2 Reis 21:6. Ele faz isso tudo para quê? Para ter contato com uma divindade. Ele sacrifica seu próprio filho para ter um contato com o ser espiritual. O que muitos buscam, irmãos, e buscam até hoje, nós em Jesus temos de graça. Muitos oferecem inúmeros sacrifícios. Está chegando aí dia 31. E dia 31 existem costumes e costumes de pessoas passarem de branco, oferecerem determinadas situações a determinadas coisas. Não tem isso? Dia 31 o pessoal faz o mar, né? Lançam coisas ao mar para que possam alcançar alguma graça. Obrigado, Cris, é sensacional. Alguma graça divina. Irmãos, o que muitos buscam, nós temos de graça em Jesus, porque Jesus Cristo, por ser nosso amigo, ele faz com que nós conheçamos tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Para pensar, meu querido irmão,
O versículo 15 fala sobre isso. Eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Isso é maravilhoso. Em outras palavras, Jesus faz com que tudo aquilo que Deus pensa ao nosso respeito fosse revelado a nós. Jesus, com o sacrifício dele, faz com que nós conheçamos tudo o que Deus pensa a respeito de mim. E a palavra mesmo fala que o nosso Pai nos ama. Uma das coisas que Jesus fez a revelar a cada um de nós é justamente o amor dele pela humanidade. Você vai ver em João 16, 26, que fala assim: não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Perceba que Jesus fez se revelando a nós, revelando Deus o amor que Ele tem por nós. Segunda coisa que Jesus fez e mostrou para a gente é o perdão dos nossos pecados. Irmãos, todos nós somos pecadores. Não tem um aqui que seja melhorzinho, irmão. Se fosse para condenar, estava todo mundo ruim. Se fosse para botar aqui um tribunal e sem Cristo, irmãos, se falasse assim, só vai entrar na igreja gente santa, ia ficar vazia, gente. Mas em Cristo, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Nós alcançamos porque Deus nos perdoa em Jesus. Outra coisa que Jesus faz, se revela em Deus para nós, é a chegada do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Lucas 13, 29 diz que pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares, à mesa no reino de Deus. E em Romanos 14, 17 fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando, olha, é chegado a vocês o reino de Deus. O reino de Deus chegou a cada um de nós. E que reino é esse, pastor? É um reino que é recebido com justiça, com paz, com alegria no Espírito Santo. De maneira que você pode caminhar, irmãos, em meio a esse mundo tão difícil, como a gente falou, um mundo tão turbulento, você pode ter certeza que você tem paz. Você pode ter certeza que você tem alegria, que você tem justiça. Não a justiça dos homens, porque a justiça do homem às vezes falha, mas a justiça de Deus jamais falhará. E por mais que nessa terra você se sinta injustiçado, isso acontece às vezes, né? Você tem um Deus que não deixa passar nada, meu querido irmão. Você tem um Deus que olha para você. Em determinados momentos a gente pensa assim, né? Por exemplo, no mercado de trabalho, a gente está lá trabalhando, ralando, hora extra, né, Cris? Hora extra, só pega 8, larga as 5, mas pega 8, larga as 7, todo dia. Aí tu pensa assim, a vaga de gerente é minha, né? Eu sou o que mais trabalho nessa empresa. E aí quando acontece a promoção, quem é que entra? Você, é claro. Não, entra o peixe do chefe. Não é assim que funciona? Você trabalhou pra caramba, você ralou muito, mas na hora de entrar, aí você pensa, que injustiça. Apesar da injustiça, Deus faz justiça por você. Apesar da luta, Deus tem a capacidade de te abençoar, irmãos. Ah, mas eu queria tanto o cargo de gerente, porque gerente ganha melhor. Às vezes você, como funcionário, assessor, vai ter um salário que vai dar para manter muito mais do que um gerente, porque quem te abençoa é o Senhor. Às vezes você está lá naquele emprego, e você talvez seja o menor ali, mas Deus faz você daquele menor, mesmo sem cargo, um líder, uma referência. Pessoas vêm te procurar para saber das coisas, você não é nada às vezes. Por quê? Porque Deus, Ele faz justiça por nós. Essa justiça se manifesta nos nossos pecados, nos perdoando, mas também no nosso dia a dia. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem, porque se nós não desfalecermos, nós vamos colher a seu tempo. Tudo aquilo que nós fazemos de bem, o Senhor fará com que isso retorne para a gente.
E não que fazemos isso para ter de volta. Mas um exemplo disso é a igreja em 2021, irmãos. Graças ao nosso Deus e graças à ajuda dos irmãos, nós abençoamos muitas famílias com cesta básica. Eu acho que nós distribuímos mais de 1 tonelada de alimento ao longo desse ano, irmão. Muita gente foi abençoada. Muita gente que chegava aqui, recebia uma oração, mas também recebia um prato de comida, recebia um alimento para ir para sua casa, porque não tinha nada. E o que Deus fez com a igreja? Deus foi abençoando cada vez mais. O que nós fizemos em 2021, irmãos, num ano de crise, nós não imaginávamos que iríamos fazer. Se a gente pegar só as partes materiais, que são mensuráveis para nós, tantas obras que foram feitas nessa igreja, sem a mínima condição. E não que a gente se importe com o tijolo, a pessoa é mais importante do que o tijolo. Mas Deus nos abençoou tanto, irmão. Deus nos abençoou com a obra aqui atrás, com isso aqui, com a fachada. Hoje vocês têm, graças a Deus, um data show, porque Deus foi bondoso conosco. Por quê? Porque Deus fez justiça. À medida que a gente ia abençoando o próximo, o Senhor ia nos abençoando. E assim continuará. O quanto mais você abençoar, mais você vai ser abençoado por Deus. Isso é fato. Por quê? Porque Jesus faz conhecer tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Isso é a segunda coisa que a gente fala. A terceira, para a gente partir para o resto do nosso musical. A terceira prova que Jesus é o nosso amigo maior, está lá no versículo 16. Porque parte de Jesus a iniciativa de nos escolher. No versículo 16, fala assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. A iniciativa de nos escolher parte de Cristo, e não de nós mesmos. Isso é extraordinário, irmãos. Jesus é tão nosso amigo, pois mesmo nos conhecendo de forma completa, ainda assim nos escolheu. Jesus te conhece do fio do cabelo, para aqueles que têm, a ponta dos pés. Ele sabe o que você tem por dentro, irmão. Ele sabe o que eu tenho por dentro. Às vezes a gente pergunta: Senhor, é para eu estar aqui onde eu estou? Mas eu sou tão pecador, eu sou tão fraco, o Senhor conhece o meu interior, e mesmo assim me escolheu. Olha a palavra. Quem escolheu quem, irmãos? Jesus nos escolheu. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Jesus Cristo te escolheu, meu querido, Ele me escolheu. Às vezes a gente pensa assim: Senhor, será que não deu problema lá no RH do céu não, na hora de me escolher para ser pastor, por exemplo? Será que deu ruim não? A ficha foi errada? Sabe, quando foi lá para a gerência do céu, pegaram a ficha errada, era o Joãozinho, era o Alex que está lá, hoje está que nem eu, né? Está com a minha roupa ali, prestei para ele, estou brincando. Não, irmãos, Deus não faz nada imperfeito. Se você está aqui hoje fazendo o que faz, é porque o Senhor te chamou para isso. O Senhor te comissionou, meu querido irmão. E essa escolha não é uma escolha passiva. Não é para você ser escolhido e falar assim: ah, que bom, eu sou escolhido, como a gente canta às vezes, né? Só escolhido por cantar, não. Ele nos escolhe para uma obra maior, a obra mais sublime, que é a obra o quê? Ir, dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o nosso Pai conceda a nós tudo aquilo que a gente vai pedir no nome dEle. Jesus te escolheu. Jesus te escolheu, meu querido irmão. Jesus escolheu você, Sarinha. Jesus te escolheu, Sarinha. Escolheu você. Jesus escolheu você, Brunão. Irmã Vaxi, Jesus te escolheu. Irmã Marilda, Jesus te escolheu. Irmã Andréia, Jesus te escolheu. Ele nos escolheu para que a gente possa dar fruto em Magalhães Bastos. Para que a gente, quando caminhar, a gente vai dar fruto, e não é um fruto qualquer não, é um fruto que permanece, é um fruto que vai perpetuar gerações, meu irmão, é um fruto que vai ser tão evidente, que as pessoas vão falar: caramba, como a PIB de Magalhães Bastos cresceu, quanto fruto ela está dando, quantas vidas, quantos batismos, por quê?
porque o Senhor nos escolheu, tudo parte dele, meu querido irmão. Tudo vem dele, é por ele. Nós estamos aqui porque ele nos comissionou e colocou a nós a missão mais sublime da humanidade. Diante disso, meu irmão, fica provado que Jesus é o nosso melhor amigo, não fica? Ele deu a vida por nós, ele faz a gente conhecer a Deus, e ele nos escolheu primeiro. Mas será que eu sou amigo dele? Jesus é meu amigo, mas eu sou amigo de Jesus? E como é que eu descubro isso? O versículo 14 diz, Jesus fala, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Aqueles que são amigos de Jesus, além de ter o próprio Deus como Pai, recebem algo a mais, irmãos. Se nós cumprirmos aquilo que Jesus nos ordena, Ele nos dá uma morada eterna. Nós somos amigos, mas também filhos de Deus. E quando nós recebemos essa paternidade de Deus, a gente também recebe a morada de Deus. E Jesus mesmo fala, eu não vou preparar vocês lugar, já existe algo preparado para vocês. E a morada eterna, irmãos, é um lugar onde as ruas são de ouro e de cristal, não é? Onde tudo é vida, tudo é paz, onde não existe morte, onde não existe choro, onde não existe tristeza, não existe dor. Ao receber Jesus como Salvador, reconhecer Ele como nosso Deus, sermos seus amigos, Ele nos oferece essa morada, onde não há tristeza nem dor, onde não existe mais morte, onde não existe mais choro, onde as ruas são de ouro. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus está aqui para ser seu melhor amigo. Ele está aqui para ser seu amigo. Eu queria orar com você. Hoje nós vamos fazer diferente. Nós não vamos fazer um apelo, mas eu quero convidar você a orar. Se você quer reconhecer Jesus como seu amigo, seu melhor amigo, seu amigo maior, ore junto comigo. Fale com Deus nesse momento. Dê espaço para Jesus no seu coração. O ano está acabando, gente. Deus te trouxe até aqui, no dia 26 de dezembro. É a oportunidade perfeita para você renovar a sua aliança com Deus. Você renovar os seus votos com Deus, para que Ele possa trazer você aquilo que Ele tem, a tudo que Ele tem preparado para a tua história. Vamos orar? Grandioso Deus.